Uma coisa que todos nós queremos entender é qual é a relação entre Deus e o mal, a relação entre Deus e o sofrimento. O fato é que o mal existe e o mal é um absurdo para todos nós. Existe a opressão dos fortes sobre os indefesos. Existem injustiças, existem tragédias e guerras. E o mal não combina com a noção de Deus, com a ideia de Deus, por causa das coisas que apontam para Deus. Nós vemos Deus na beleza inexplicável da natureza, nos atos de bondades tocantes, na existência maravilhosa do amor, e com isso fica difícil juntar uma coisa com a outra. Por causa disso surge o grande questionamento: por que Deus permite o mal? Diante desse questionamento, alguns se precipitam na resposta. Alguns dizem: é simples, é porque Deus é mau, ou ele não existe. E, nas duas opções, nós, seres humanos, estamos sozinhos. Mas nós que somos crentes, ao invés de ateus, nós cremos em Deus apesar do mal. É verdade que, às vezes, é um grande desafio lidar com o mal a partir da nossa fé. Mas nós, os crentes, lidamos com o mal porque nós queremos resolvê-lo. E em nossa luta contra o mal, descobrimos uma grande dificuldade. É que o mal está diluído em diversas formas de sofrimento. Enquanto lidamos com essa questão, a fé se torna uma alternativa. A fé nos dá forças para enfrentar o mal que existe nesta vida. Mas reconhecemos que, mesmo alguns crentes, encontram dificuldades em momentos de sofrimento e a situação parece ser irreconciliável. E essas pessoas têm dúvidas. Em momentos assim, alguns crentes já perguntaram: Deus, onde você está enquanto eu sofro? Por que você não age? E é aí onde a Bíblia, como revelação de Deus, nos convida a olhar o mal com outros olhos, olhar o sofrimento com outro olhar. A verdade é que nós olhamos o mal com os nossos olhos, e o nosso olhar não é o ideal, porque o nosso olhar é um olhar de pecadores. E a nossa perspectiva, com certeza, está diminuída, limitada e distorcida. A revelação bíblica nos convida para uma revolução, olhar o mal a partir dos olhos de Deus. Olhar o mal a partir da perspectiva daquele que permanece na santidade original de sempre. Essa perspectiva divina foi pregada no tabernáculo sagrado do Antigo Testamento, através dos sacrifícios pelos pecados, cujos detalhes e orientações nós encontramos em Levítico capítulo 5. Esse capítulo se trata dos sacrifícios relacionados a pecados ocultos, pecados escondidos ou pecados não intencionais. A primeira coisa que este capítulo vai nos explicar é sobre os sacrifícios pelos pecados não intencionais. E aqui nós nos deparamos com uma verdade chocante, é que o pecado não intencional ainda é pecado. Na Torá do Antigo Testamento, a realidade mostra que a vida está distorcida e que Deus vê isso o tempo todo, e nós não. O verso 17 diz que existe o pecado sem que saibamos. E aqui nós podemos ver alguns exemplos. O verso 1 diz que existe o pecado de blasfêmia, que você não falou, mas, por outro lado, não denunciou. Para a Torá, quando nós ouvimos uma blasfêmia e nós não denunciamos, nós estamos sendo coniventes. Os versos 2 e 3 também dizem que existe o pecado no toque, ou seja, sem uma pessoa saber, tocou em algo distorcido e não discerniu isso. Para a Torá, o cadáver era considerado impuro para o templo, e uma pessoa poderia ter tocado em algum cadáver sem saber, se referindo ao cadáver de animais. E ainda, a revelação da Torá mostra que os fluidos corporais também são considerados impuros para a pureza e a santidade do santuário. E uma pessoa poderia ter tocado em impurezas corporais sem ao menos saber. E assim, em uma circunstância ou em outra, o adorador ficaria considerado impuro e não poderia se aproximar do santuário enquanto essa situação não fosse resolvida. Então, o verso 18 diz que é necessário o sacrifício pelo pecado não intencional,
para que essa situação seja resolvida e o adorador possa se ver desimpedido para se aproximar do santuário. Esse sacrifício, acompanhado por essa constatação, era um chamado divino para que todos nós notássemos a corrupção nos mínimos detalhes desta vida. Tudo está corrompido. Existe um mal diluído no mundo e nós, sem percebermos, participamos disso. Tocamos e não percebemos porque nos foi normal demais. É por isso que Jesus fez aquela afirmação em João capítulo 8, de 7 a 9. Quem dentre vocês estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus falou isso para judeus praticantes na época que fazia sacrifícios pelos seus pecados no templo, tanto por pecados conhecidos como por pecados desconhecidos. Mas, acima de tudo, eles pegaram a mulher que foi pega em adultério, a levaram a Jesus, o que significa que todos tocaram em uma mulher impura e agora estavam todos impuros. Impura por causa das substâncias do corpo humano e impura também por causa do ato do adultério em si. Quem praticava esses sacrifícios tinha geralmente a noção, a consciência de que esta vida está distorcida e nós contribuímos para ela. A outra coisa que esse capítulo 5 de Levítico nos mostra são as situações nas quais os pecados não intencionais se manifestam. E se tratava de coisas comprometedoras. O verso 1 fala sobre o pecado da passividade diante da blasfêmia. Quando o povo de Israel ouvia uma blasfêmia e ninguém fazia nada a respeito, dessa forma ou de outra, ninguém escapava da corrupção. O que dizer então da nossa cultura brasileira, em que nós blasfemamos, falamos palavrões com a maior facilidade? O verso 4 mostra que o mal se manifesta em nossas precipitações quando usamos nossas palavras assim. O texto diz que se uma pessoa fizer um juramento ou uma imprecação de maldição de maneira precipitada, mesmo sem saber, está corrompida e considerada impura para a santidade do templo. Porque, para Deus, as palavras deveriam ser instrumentos de criação e de edificação, como reflexo de suas próprias palavras. Porque por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. O verso 17 diz que o mal também se manifesta em nossa ignorância, quando nós quebramos princípios e virtudes simplesmente por não termos conhecimento. A nossa ignorância ajuda a perpetuar o mal que existe no mundo. O fato é que nós não sabemos tudo e, por vezes, nós não sabemos nem o essencial. Porque, segundo Deus, era para nossa mente ser iluminada. Diante de Deus, nós somos todos perdidos, somos todos confusos. E para Deus isso não é normal, e para nós também não deveria ser. Os versos 2 e 3 nos revelam que o mal está presente nas situações fisiológicas, nos processos biológicos do nosso corpo, coisas que muitas vezes nós consideramos normais. O verso 2 fala sobre o cadáver dos animais. É que para Deus isso é estranho, não era para existir a morte, nem sequer dos animais. O verso 3 fala sobre substâncias do nosso corpo, do corpo humano, tanto de homens quanto de mulheres. Para nós parece normal, mas não é. Para Deus não era para existir infecções ou alterações genéticas. Assim como em uma plantação não era para existir espinhos e cardos. O verso 15 diz que o mal se manifesta na profanação contra a verdade sagrada que é anunciada. No Antigo Testamento, a Torá era anunciada através dos rituais de sacrifícios no templo. E uma pessoa poderia, sem perceber, ter cometido algum pecado contra essas coisas sagradas. Os erros equivocados contra a verdade revelada de Deus ajudam a perpetuar o mal no mundo. É que para Deus a verdade é sagrada, é elevada, é ela que nos liberta. Então nós temos que tê-la por mais alta estima e nós deveríamos fazer de tudo para conhecê-la e evitar a ignorância a respeito dela. Mas nós, seres humanos, achamos que a verdade sequer existe. Nós achamos que a verdade é relativa, que só existe a verdade de cada um. Ou parte de nós, da raça humana, simplesmente despreza a verdade. Se rebela contra ela, descarta a grande verdade sobre tudo, fazendo muitas vezes piada. Olhamos para o mal que existe no mundo, mas estamos olhando apenas uma parte.
A vida no mundo está mais corrompida do que o que nós pensamos. O mal está diluído em detalhes que nós nem sabemos. E, da perspectiva de Deus, não há santidade em lugar algum desta vida. Mais do que isso, o mal está em nós. Foi por isso que Jesus nos chamou de maus. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz: se vós, sendo maus. Do ponto de vista de Deus, tudo deixou de ser ideal. E Deus quer que você perceba isso. Desde a queda humana, nós conhecemos o bem e o mal, mas nós ainda não aprendemos a distinguir um do outro, a separar um do outro. Tanto é que em diversas ocasiões nós participamos do mal e nem notamos, contribuímos para o mal e nem percebemos. Já o olhar de Deus sobre o mal é mais profundo, porque Ele vê tudo, Ele vê mais do que nós. E, segundo o olhar dele, nós estamos todos envolvidos. Nossas mãos estão manchadas pela culpa. Deus é santo, essa é a revelação da Torá no Antigo Testamento. A palavra santo quer dizer separado. Ele é tão elevado que está separado do mundo, porque o mundo deixou de ser ideal. Significa que Deus não compartilha com o mal que existe no mundo, nem com o mal que a gente notou e nem com o mal que a gente sequer percebeu. E Deus não compartilha com o mal que existe em nós. Quando Deus revelou isso desde a Torá do Antigo Testamento, é porque o seu plano é de restabelecer a santidade da vida. Ele fará as coisas velhas passarem, Ele fará tudo se tornar novo. Deus quer resgatar a vida e Ele quer nos resgatar. Deus quer tirar o mal tanto de fora de nós quanto de dentro de nós. A revelação da sua palavra está convidando todos nós a nos aproximarmos da santidade de Deus, porque é através da santidade de Deus que tudo será resgatado. E essa santidade resgatadora de Deus manifestou o seu caminho no mundo. E o caminho de volta é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Através da morte do Senhor Jesus Cristo, Ele absorveu a nossa vida mortal e corrompida em seu corpo. E através da ressurreição, Ele transmutou, Ele transformou essa realidade em seu corpo e a promete para todos aqueles que aceitarem o seu evangelho do reino. Porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se essa mensagem faz sentido para você, clique no gostei, pois com isso a plataforma vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e assim você receberá notificações da plataforma a respeito dos próximos vídeos. Obrigado e até a próxima mensagem.